Boa noite, gente. Tudo certo? Pessoal, então eu tô largando esse vídeo para vocês agora, depois do nosso feedback da AP1 e dando continuidade à nossa matéria, tá? Pessoal, seguinte, a aula passada eu falei até a aula passada, na verdade, na semana passada foi a nossa AP1, e na aula retrasada eu terminei falando de diabetes 1 e 2, tá? E hoje, então, nós continuaremos, aliás, com a matéria, tá? E eu vou, então, terminar essa parte de diabetes, vou falar um pouco de obesidade e de treinamento físico. Então, a aula hoje tem uma aplicação muito prática, tá? Para quem trabalha com exercício aí, que é o nosso caso, tá? Então, assim, como eu falei de diabetes, essa questão, o problema do diabetes continua sendo, né? Continua sendo, não. O problema do diabetes e sempre será a questão do controle glicêmico, né, com alguns agravantes, no caso do diabetes do tipo 1, que a pessoa precisa utilizar insulina, já que sofre dessa doença autoimune, que é o diabetes do tipo 1, e a do tipo 2 tem ali um problema de controle do diabetes pela questão da resistência das células à insulina, não é? Então a pessoa acaba desenvolvendo esse quadro progressivo e acaba tendo que tomar medicação, não é? Pois bem, então assim, se o problema é controle, como é que a gente controla, tá? Uma forma comum de se controlar a glicemia, tá? Eu até vou passar alguns slides aqui, onde é que tá? Tô achando que eu não... Um pouquinho que vou pegar um outro slide aqui e já retorno. Aqui, voltei, gente. Então assim, quando a gente fala de diabetes, tá, a gente se refere a valores de glicemia, não é? E nós temos ali uma glicemia de jejum considerada ainda normal, aquela condição onde o indivíduo normalmente acorda pela manhã, tá? E tem ali um valor de glicemia abaixo de 100 miligramas por decilitro, tá? Ou seja, até 100 miligramas por decilitro, abaixo de 100 miligramas por decilitro, menor que, é considerado ainda um indivíduo normal, tá? Mas a gente sabe que quando o cara está chegando aqui é porque já tem um quadro, nem que seja leve, de resistência à insulina, tá? Após 2 horas de um teste de tolerância à glicose, onde a pessoa vai ao laboratório, faz uma ingestão de uma solução rica em glicose, essa glicemia, após 2 horas, já está abaixo de 140 miligramas por decilitro, tá? O indivíduo que é pré-diabético, a sua glicemia de jejum já fica acima de 100 e abaixo de 125 miligramas por decilitro. Tá? E após o mesmo teste de tolerância à glicose, fica ali entre 140 abaixo de 200. Tá? O indivíduo diabético, de manhã já tem uma glicemia acima de 25 e após o teste, 2 horas depois do teste, ele continua acima de 200. Tá? Após testes laboratoriais, esse é um parâmetro para identificar e diagnosticar um indivíduo que é diabético. Mas como é que a gente pode saber? Pode dizer assim, Max, mas eu tenho minha mãe, minha tia, meu pai, sei lá, meu avô, que eu desconfio, né, pela uma questão de herança familiar, genética, eu desconfio por questão de hábitos alimentares, por questões relacionadas à obesidade, que o meu pai, minha mãe, meu tio, meu amigo, sei lá, meu namorado, minha esposa, é uma população de risco para desenvolvimento de diabetes. Bom, pode usar esse aparelhinho simples aqui, tá, que está aqui no meu slide inicial, né, aqui aparece de fundo aqui o aparelho para medir glicemia e aqui a fitinha, um furinho no dedo a gente consegue fazer o teste. Só que isso não serve para diagnóstico, tá? Isso serve para levantar a questão que, tu tá com uma glicemia de jejum ou no meio do dia, sei lá, tá muito alterada, né? Depois de um tempo sem alimentação. Vai lá no endócrino, vai no médico e deixa o médico pedir os exames para fazer o diagnóstico, tá? O médico normalmente vai fazer um exame depois de constatado que o indivíduo é diabético. Existe um exame que é mais fidedigno, que é chamada hemoglobina glicada. O que diabo é isso? Que diabo é isso e por que eu tenho que fazer esse tipo de teste? Bom, o que acontece? Pessoas diabéticas têm a tendência a... É muito difícil tu controlar a diabetes. Por que é difícil? Porque pessoas que têm diabetes do tipo 2, muitas vezes são pessoas que gostam de comer doce, né? Porque tem toda uma questão... tem toda uma questão ali de comportamental no desenvolvimento do diabetes do tipo 2. E de fato a pessoa que é obesa
tem mais chance de desenvolver diabetes, tá? Tem muita chance de desenvolver diabetes pela resistência à insulina progressiva, que é característica da obesidade. E então isso a gente sabe que está relacionado a uma questão alimentar, pelo menos com relação ao agravamento da doença. Daí o que acontece? A pessoa sabe que vai fazer, amanhã vai fazer um teste lá, que vai fazer lá uma revisão da sua situação com endócrino, não é? O que a pessoa faz? Tem exame marcado no laboratório no dia seguinte. No dia anterior, a pessoa faz uma baita de uma restrição calórica, né? Chega lá, não come nada à noite, chega lá no dia seguinte e a glicemia está um pouco mais baixa do que a realidade. O que eu quero dizer com mais baixa com relação à realidade? Quer dizer que essa pessoa está com um valor de glicemia que não é o normal dela no seu quadro de diabetes, porque durante esse período antes de ela ir fazer o exame, a pessoa não tem esse mesmo controle que ela tem no dia antes de ir lá fazer o exame, antes de fazer o teste. Então isso acaba mascarando um pouco o resultado, porque a pessoa não quer mostrar para o médico que ela não está se cuidando. E aí existe então, a ciência é um troço fantástico, né? E existe um teste chamado hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Aqui, representado aqui por essa bolinha vermelha, gente, isso é uma hemácia, tá? É a representação de uma hemácia. Hemácia é uma célula sanguínea, tá? As hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio e dióxido de carbono na nossa circulação, tá? Essa circulação, esse transporte de gases, oxigênio e dióxido de carbono pelas hemácias, acontece porque a hemácia tem lá dentro, no interior da hemácia, esqueçam essas bolinhas azuis aqui por enquanto, tá? As hemácias têm no seu interior, carregam uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que contém ferro. E o ferro tem alta afinidade pelo oxigênio. Por isso que as hemácias transportam oxigênio. Tá? Quem já fez Fisiologia 1 lá comigo já ouviu toda essa história. Bom, se as hemácias transportam oxigênio, o que acontece? As hemácias são muito numerosas no sangue. Eu tenho uma quantidade gigantesca de células sanguíneas, de hemácias no sangue. Pois bem, em indivíduos diabéticos, se verificou que as hemácias também podem interagir, podem se ligar a moléculas de glicose. Em um nível normal de glicemia, em um nível normal de hemoglobina glicada, a quantidade de glicose ligada à hemácia é relativamente baixo. Nós já vamos ver esses valores de referência. Porém, em indivíduos diabéticos que não têm controle glicêmico, olhem bem o que eu estou dizendo, que têm níveis elevados de glicose no sangue, ou seja, que não fazem o controle adequado do diabetes, esta hemoglobina, esta hemácia que contém a hemoglobina, vai estar ligada a uma grande quantidade de glicose. E isso existe uma tabela, inclusive, para dizer o quanto de glicose ligada à hemoglobina quanto isso está relacionado à glicemia do indivíduo diabético. Só que este marcador de hemoglobina glicada, ele marca o teu controle glicêmico. Existe uma tabela que diz lá, tanto de hemoglobina glicada representa tanto de glicemia, não é? Tanto de glicose no sangue. Esse marcador, ele representa a tua glicemia dos últimos 3 meses. Ou seja, esta ligação da glicose com a hemoglobina, ela é uma ligação forte, e o fato de tu fazer dieta durante um dia inteiro, fazer jejum que seja durante um dia inteiro, não vai diminuir o fato de tu não ter controlado a glicemia nos últimos 3 meses. Tá? Então não adianta aquele diabético cuidar 2 de alimentação 1 dia, 2 dias antes de fazer o exame, porque se for pedido um exame de hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada vai dar alterado da mesma maneira. Tá? Então, esse estudo mostra a importância da hemoglobina glicada no controle do diabetes e na avaliação de risco de complicações crônicas. Dê uma olhadinha nessa tabela aqui. Aqui, nesse lado esquerdo aqui dessa tabela, na coluna do lado esquerdo, o que a gente tem? Níveis de hemoglobina glicada em percentual. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No lado direito, tem a equivalência do valor percentual de hemoglobina glicada
com o valor de glicemia, da glicemia, né, ou seja, do valor de glicose do sangue. Deem uma olhadinha aqui, que interessante isso. Uma pessoa que tem uma hemoglobina glicada de 4 representa uma glicemia de jejum em torno de 65, ou seja, um indivíduo plenamente saudável. Uma hemoglobina glicada de 5% já representa uma glicemia perto de 100, ou seja, já ali um nível de pré-diabetes. Daí o indivíduo chega lá e diz que, doutor, eu controlei a minha glicemia, olha aqui o meu exame de glicose em jejum, tá dando 70, 80, olha que como está funcionando, como eu estou controlando a alimentação, eu faço exercício, o diabo, daí o valor de hemoglobina glicada do cara vai dar 7. Uma hemoglobina glicada de 7 representa uma glicemia de jejum em torno de 170, ou seja, alguém está mentindo e provavelmente não seja o exame. Tem caras que chegam lá com hemoglobina glicada de 10, de 11, de 12. Vejam o que representa isso em termos de glicemia. Ou seja, a hemoglobina glicada é uma forma de... Existe um... Quem já assistiu o seriado House, né? É um seriado de... É uma série de um médico, infectologista, né? Trabalha com diagnóstico. O cara é brilhante. Ele diz que todo paciente mente, tá? Todo mundo mente. A hemoglobina glicada serve para tu desmascarar aquele diabético que na verdade não controla a glicemia, tá, gente? Então, dei uma olhadinha nisso aqui e vejam que interessante. Bom, o que nos preocupa nessa história toda? A gente já viu lá o que é o diabetes tipo 1, tipo 2, como é que se desenvolve a doença, tá? Vimos aqui agora como é que a gente pode fazer esse controle, ou seja, a gente pode fazer a avaliação da glicemia, não é, de jejum, ali com um aparelhinho caseiro para manter o controle, né, com aquelas fitinhas furando a pontinha do dedo. Tem hemoglobina glicada, que é solicitado por um médico, certo? E aqui nós temos o que representa essa hemoglobina glicada do ponto de vista de glicemia, de valores de glicose sanguínea, tá? Lembrando, reforçando, que isso representa a glicemia dos últimos 3 meses, desculpa, aqui desse lado. A hemoglobina glicada representa a glicemia dos últimos 3 meses, tá? Agora, vamos lá, o que nos interessa? E o treinamento físico? O que treinamento físico faz com o diabético? Por que o exercício físico é tão importante para o indivíduo que é diabético? Tá? Essa aula aqui, gente, é bem importante para todo mundo, que todo mundo, mesmo quem trabalha na escola, vai ter alguém diabético. Pior ainda, quem trabalha na escola vai trabalhar com criança. Criança diabética, diabetes do tipo 1, significa que tu tem que ter muito cuidado para fazer exercício com diabético do tipo 1. Muito cuidado mesmo. Eu garanto que ninguém aqui quer passar pela experiência de lidar com uma pessoa que esteja tendo um choque hipoglicêmico na sua frente. Principalmente se vocês estiverem passando exercício para essa pessoa, tá? Mas o treinamento físico, gente, é extremamente eficiente para o controle da glicemia, principalmente falando ali em situações de obesidade, resistência à insulina, diabetes do tipo 2, também no diabetes do tipo 1. A única questão é que deve-se ter um controle, um cuidado com relação à insulina que está sendo administrada para esse indivíduo, tá? Esse estudo, o que faz? O que é dito aqui? O que foi trazido nesse estudo? O papel do exercício no controle do diabetes do tipo 2. Esse estudo foi publicado foi publicado em 2017, é um artigo relativamente antigo, mas traz dados muito importantes para quem trabalha com exercício físico, tá? Com relação a diabetes, que é uma comorbidade que atinge um percentual muito grande da população. Diabetes do tipo 2, a gente viu que é 90% da população que é diabética, é diabético do tipo 2. É diabética do tipo 2, aliás, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. O exercício físico, não se atenho, eu botei esse slide de uma palestra que eu dei, esse slide está em inglês, mas eu vou trazer aqui o que é importante para vocês. Eu traduzo aqui o que é mais importante, tá? Bom, o exercício age sobre uma série de tecidos. Age sobre o tecido adiposo, age sobre o pâncreas, sobre o sistema circulatório, sobre o fígado, sobre o músculo, etc. E age de diferentes formas. Sobre o pâncreas e sobre o músculo, que nos interessa bastante aqui nessa nossa discussão, tá? O que o exercício faz? No caso do pâncreas, aumenta a massa de células beta, ou seja, as células produtoras de insulina.
aumenta a quantidade de insulina e reduz a quantidade de glucagon. Glucagon é aquele hormônio que se opõe à insulina, ou seja, a insulina faz com que haja uma redução da glicemia, ou seja, do nível de glicose do sangue, e o glucagon faz o contrário, faz com que o pâncreas coloque mais glicose para fora, ou seja, aumenta a glicemia. O exercício lá no músculo esquelético aumenta a captação de glicose pelo músculo, aumenta a oxidação, ou seja, o processo de metabolismo aeróbio da glicose e de ácidos graxos, e aumenta a sensibilidade à insulina, ou seja, a insulina produzida pelo pâncreas é mais eficiente no músculo, no fígado, no tecido adiposo, no tecido circulatório, em indivíduos que fazem exercício físico. E tem uma série de outros fatores importantes aqui com relação aos outros tecidos que eu não vou dar tanta atenção assim, porque até porque a gente não tem tanto tempo assim para estar falando, tá? Então vejam esse gráfico aqui que interessante, gente. Esse gráfico nos traz um gráfico bem antigo, tá? Esse dado aqui é de 1988, mas é algo que lá na década de 80 do século passado já se sabia que exercício físico era muito importante para controle da glicemia. Aqui eles fizeram algo muito simples. Eles avaliaram a glicose do sangue, os níveis de glicose, tá? O indivíduo faria então aquele teste de ingestão de glicose, lembra que eu falei para vocês? Aquele teste de tolerância à glicose, certo? E se avaliaria a glicemia desse cara ao longo do tempo. Bom, quem foram as pessoas avaliadas? A linha azul é um controle, ou seja, pessoas que não são diabéticas, tá? Na linha vermelha eu tenho o diabético do tipo 2 que não faz exercício físico, não fez exercício físico, certo? No indivíduo, aqui na faixa verde, eu tenho indivíduo com diabetes do tipo 2 após 7 dias de exercício físico. Reparem que é um efeito ainda considerado agudo, mas já é um agudo crônico, porque eu tenho 7 dias de exercício físico. E vejam a diferença da curva glicêmica. O cara faz uma ingestão de glicose aqui nesse momento. Em 30 minutos, o indivíduo controle está no pico da glicemia. Essa glicemia aqui está em torno de 120 mg por decilitro. No indivíduo diabético que não fez exercício, essa glicemia está perto de 210. O indivíduo que, em 30 minutos, que fez exercício físico, já está com uma glicemia abaixo de 200. Agora vamos pegar aqui o melhor do gráfico, 90 minutos. Tá? Em 90 minutos, não, 120 é o critério utilizado para controle de glicemia em diabético. Vamos lá, em 120 minutos, deixa eu pegar até minha caneta aqui para destacar para vocês. Em 120 minutos, vejam a diferença, o indivíduo que é saudável já está com a glicemia igual à glicemia de jejum. O indivíduo que é diabético está com uma glicemia em torno de 240, 2 horas após a ingestão de glicose. E o indivíduo que é diabético, mas fez exercício por 7 dias, já está com uma glicemia ali perto de 170, 180. Reparem a diferença da glicemia, do comportamento da glicemia, do indivíduo que fez apenas 7 dias de exercício físico em comparação com o indivíduo que é diabético do tipo 2 e não fez exercício físico. Aqui se faz também uma avaliação da insulina. Lembra que eu falei para vocês que no diabetes do tipo 2, a produção de insulina não está, pelo menos em fases iniciais da doença, não está prejudicada. E que, inclusive, o indivíduo que é diabético pode ter até mesmo após uma ingesta de glicose, níveis de insulina muito aumentados. Por quê? Porque a glicemia resiste. Lembra que eu falei para vocês que o estímulo para aumentar a produção de insulina é o nível de glicose. Então, se a glicose aumenta, a insulina vai aumentando. O problema é que no diabético do tipo 2, a glicemia aumenta, a insulina aumenta, mas não é capaz de reduzir a glicemia, então a insulina continua elevada. E uma forma de se demonstrar que o exercício é eficiente é avaliar também o nível de insulina plasmática. Dê uma olhadinha aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui no meu controle em azul, após a ingestão de glicose, a insulina sobe, tá? E lá depois de 2 horas já baixou bastante, ainda não está no valor de repouso,
aliás, no valor de antes da ingestão de glicose, no valor de jejum, digamos assim, mas já baixou bastante. No indivíduo que é diabético do tipo 2 e não fez exercício, depois de 2 horas, a insulina está lá em cima. Está com um valor que é mais que o dobro do valor de repouso. Por quê? Porque a glicemia nesse cara continua aumentada. Então o pâncreas continua secretando insulina. Olha a curva do cara que é diabético do tipo 2, mas faz 7 dias de treinamento aeróbio, chega a ter um nível de insulina, depois de 2 horas, ligeiro, uma tendência até a ser menor do que a insulina do indivíduo que é controle, ou seja, do indivíduo saudável. Olha aqui a diferença. Ou seja, treinamento físico é extraordinário para o controle do diabetes do tipo 2. E para prevenção também. Aquele indivíduo que é obeso e começou com um quadro de resistência à insulina, este efeito aqui, e este efeito que a gente viu aqui no slide anterior, este efeito também acontece no cara que está desenvolvendo um quadro de resistência à insulina. Ou seja, está lá num quadro de pré-diabetes. Ou seja, exercício físico funciona, gente. Funciona muito quando a gente fala de diabetes. Por que isso acontece? Lembra desse mecanismo aqui que eu mostrei na aula passada? Que a insulina chega nas células, no caso aqui uma célula muscular esquelética, a insulina se liga a um receptor, a ligação insulina com o receptor vai causar uma cascata de sinalização que vai fazer com que o transportador de glicose, que está armazenado em vesículas lá nas minhas células musculares, seja translocado por um processo de exocitose, para o lado externo da membrana das células. Consequentemente, esse transportador de glicose, o GLUT4, vai ser capaz de pegar a glicose que está na corrente sanguínea e colocar para dentro da célula. Assim, a glicemia vai baixar. Pois bem, o que o treinamento físico faz com relação a isso? Aqui nós temos esse mecanismo, tá? Dependente de insulina, certo? Insulina aumenta a translocação de GLUT4, como a gente viu até agora, certo? O que o exercício faz? O exercício ativa uma via de sinalização, tá? Tem vários agentes aqui, tem o óxido nítrico, adenosina monofosfato cíclica quinase, ou seja, tem uma série de, toda uma cascata de sinalização, que não vem ao caso, que estimula diretamente a translocação de GLUT4 para a membrana das células, bem como o aumento da produção de GLUT4, independentemente da insulina. Ou seja, o exercício é um estímulo para a translocação de GLUT4 para a membrana das células musculares, independente da insulina. Isso gera uma resposta crônica, ou seja, cronicamente, o exercício aumenta a quantidade de GLUT4 e a translocação de GLUT4 para a membrana das células, que é exatamente o mecanismo que está prejudicado no diabético. Lembra que eu falei que o diabético é um quadro de resistência à insulina? Ou seja, no diabético ou no cara com resistência à insulina, em quadros iniciais, a insulina chega lá na membrana da célula e não é eficiente em fazer esse mecanismo aqui, pegar GLUT4 e colocar para a membrana. Pois bem, o exercício faz exatamente isso. Ele estimula a translocação de GLUT4 para a membrana das células, independentemente do efeito da insulina, e também depois se descobriu que o exercício também vai agir neste mecanismo aqui. O exercício vai fazer com que esta via de sinalização seja mais eficiente, ou seja, a comunicação da insulina com o receptor também se torna mais eficiente, ou seja, as células se tornam mais sensíveis à insulina em indivíduo que faz exercício físico, ou seja, auxilia em um processo de até mesmo reversão de um quadro de resistência progressiva à insulina, tá? Que é o grande problema lá do diabético do tipo 2. Então, gente, o que a gente tem com relação a exercício físico? Esse slide com esse mapa conceitual que eu criei aqui. Quem pergunta o que é mapa conceitual, isso aqui é uma ideia de mapa conceitual, tá, gente? Aqui, o que a gente mostra? O que faz o exercício físico?
Tá? Exercício físico, além de aumentar a translocação de GLUT4, vão acompanhando aqui o meu cursor para a membrana, e aumento da quantidade de GLUT4 nas células, o exercício físico ele tem um efeito com uma duração de em torno de 24 a 48 horas. Ou seja, se eu fizer um exercício hoje relativamente exaustivo, ou seja, um exercício que capaz de gerar adaptação, este efeito sobre a glicemia pode durar até 48 horas após a sessão de exercício. Tá? Então, aqui vamos ver o que está escrito aqui. O exercício aumenta a densidade de receptores de insulina. Tá? Insulina receptores, tá? Do inglês insulin receptors, ok? Aumenta a atividade da via de sinalização da insulina, o que leva a um aumento da quantidade de GLUT4 sendo translocada para a membrana das células. Isso vai fazer com que haja um aumento da expressão de GLUT4 na membrana da célula muscular, o que vai resultar em maior captação de glicose de forma dependente da insulina e de forma independente da insulina. Por quê? Porque durante o exercício se aumenta GLUT4 sem a necessidade de insulina. Ou seja, a gênese, ou melhor, o cerne do problema, que é a diabetes do tipo 2, ou quadro de resistência à insulina, é justamente esta resposta aqui. Sensibilidade à insulina e translocação de GLUT4. Pois bem, o que o exercício faz? Faz as duas coisas. Aumenta a sensibilidade à insulina, aumenta a translocação de GLUT4. Ou seja, exercício é muito, muito, muito benéfico quando a gente fala de diabetes. Tá? Com relação a recomendações de exercício físico, recomendações de treinamento físico. Gente, essas recomendações são da Organização Mundial de Saúde ou do Colégio Americano de Medicina do Esporte, ou seja, são recomendações padrão, tá? Que sabe-se que funciona para indivíduo diabético. Tá? Não é exatamente o melhor, também não é o pior, mas é algo que comprovadamente a gente sabe que funciona. Ou seja, estudos com diabetes nos mostram isso. Tá? Recomendações das associações que tratam de pessoas com diabetes. Pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico aeróbio, de intensidade moderada, em torno de 75% a 85% da frequência cardíaca máxima, ou em torno de 50% a 60% do VO2 de reserva. O ideal, o que é? Que provavelmente seja de 3 a 5 vezes por semana, com uma preferência por todos os dias. Por quê? Porque lembrem-se, o efeito do exercício sobre a questão da glicemia tem lá uma duração de 24 a 48 horas. Se eu fizer exercício todos os dias, eu diariamente estou dando esse estímulo para a captação de glicose, ou seja, esse efeito provavelmente seja capaz de, não digo reverter totalmente uma pessoa que tem diabetes mellitus lá, já numa situação relativamente grave, mas vai melhorar muito a condição de vida dessa pessoa, vai melhorar muito os fatores de risco relacionados ao diabetes e talvez até com uma certa disciplina, dieta, a pessoa possa diminuir muito a medicação, talvez até remover a medicação, né, de acordo com o diagnóstico que é feito pelo médico, não por nós. Tá? Essa duração, gente, então tem que ser compatível com 150 minutos por semana, ou seja, eu posso fazer 5 sessões de 30 minutos, tá? Eu não preciso fazer 3 sessões de 50, tá? Ou eu posso dividir ainda 7 vezes por semana, ali com uma intensidade adequada, ali uns 15, 20 minutos por dia. Isso é muito eficiente já quando a gente fala de diabetes, tá? Ou seja, pode se acumular também sessões diárias, pode fazer 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, também funciona, tá? Treinamento de força, se não tiver nenhuma contraindicação com relação à doença vascular, também não é nenhum problema, e até tem se visto que a musculação é tão eficiente quanto o treinamento aeróbio para quem tem diabetes, ou seja, a musculação para grandes grupos musculares também mostra um aumento da sensibilidade à insulina, reduzindo o quadro crônico de resistência à insulina, que é a questão do diabetes, tá? Então se prioriza grandes grupos musculares, né? Também pelo menos 3 vezes por semana, tá? Que a gente acredita que é o grande negócio aí para quem tem um quadro de diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Quais são os cuidados? Eu não botei aqui na apresentação, mas depois eu posso passar para vocês. Quem é diabético do tipo 1? O que eu faço com essa pessoa? Gente, diabetes do tipo 1 é uma doença onde a gente utiliza insulina, certo?
Se a gente utiliza insulina, a gente está colocando... Essa pessoa que tem diabetes do tipo 1, ela não tem resistência à insulina. Ou seja, ela não tem nenhum problema com relação ao efeito da insulina. O único problema é que a insulina não é produzida, né? Ou é produzida em uma quantidade muito baixa. O que essa pessoa faz? Ela administra a insulina exógena. Não é? Qual é o problema disso, ou melhor, qual é o risco associado a isso? Se a gente assumir tudo isso aqui que eu falei para vocês, vou voltar aqui o slide, se o exercício faz isso aqui, tá? E daí eu pego um indivíduo que é diabético do tipo 1, que não produz insulina, de manhã cedo o cara vai lá e faz uma administração da dose diária de insulina dele. Ou seja, na hora que tu administra a insulina, a quantidade de insulina no sangue vai aumentar muito. A captação de glicose também. Daí o que a gente faz? A gente pega esse cara que acabou de usar insulina e vai lá e coloca o cara para fazer exercício de intensidade moderada. Ou seja, eu estou estimulando a captação de glicose pela insulina, que está sendo administrada para esse cara, e pelo exercício físico, que também é capaz de aumentar a translocação de GLUT4 independentemente da insulina. Ou seja, eu tenho dois estímulos muito potentes para a captação de glicose. O que acontece com um cara que é diabético do tipo 1? Pode ter um choque hipoglicêmico, ou seja, baixos níveis de insulina durante a atividade. Por isso que quem é diabético do tipo 1, normalmente vai para a pessoa que é diabética do tipo 1 conhece muito bem a sua condição, tá? Conhece a medicação, o efeito da medicação, quanto tempo após a administração de insulina a pessoa vai ter lá uma redução de glicemia. Então essa pessoa geralmente sabe, inclusive, que fazer exercício após a administração de insulina pode ser um problema. Então geralmente o cara vai para academia, leva lá uma barra de chocolate, leva uma garrafa de suco, leva balas. Por quê? Porque se a pessoa começar a se sentir tonta, que é um sintoma da hipoglicemia, tá? Isso sim é hipoglicemia, não aquela tontura que dá no treinamento de força, que lá é problema de pressão arterial, não tem nada a ver. Esse cara vai lá e vai comer uma bala, vai comer um chocolate para normalizar a glicemia. Então o que a gente faz com um cara que é diabético do tipo 1, que a gente ainda não conhece, o cara está começando a fazer exercício. O que a gente faz com esse cara? A gente mensura a glicemia antes do exercício, durante o exercício e ao final do exercício, pelo menos nos primeiros dias, para saber como é que se comporta. Depois essa aferição pode diminuir, pode se passar lá para uma vez no início, outra no final, ou uma vez no início, outra no meio. E depois de muito tempo de treinamento, onde já se conhece a resposta do organismo do indivíduo à insulina junto com o exercício físico, daí passa a se fazer lá, eventualmente, quando se altera o programa de treinamento, então se faz a avaliação da glicemia, tá? Um aparelhinho bem simples, é bem barato, se compra ali por cento e poucos pila. Vocês podem compra, quem for a trabalhar com diabético tipo 1, compra lá esse equipamento para ter uma certa segurança aí durante o exercício físico para essas pessoas. Quem trabalha com diabético do tipo 2, que é a maioria, é legal ter esse equipamento também para auxiliar no controle glicêmico. Se o aluno não faz esse controle em casa, se vocês atendem essa pessoa em algum lugar, vocês podem sempre, de tempo em tempo, pode fazer com que a pessoa pede para a pessoa chegar lá em jejum para fazer o treino, tá? E antes do treino vai lá, avalia a glicemia do cara, tá? Para também dar uma resposta, dar um feedback para o aluno mostrando que o exercício físico está funcionando, tá? E a doença metabólica seguinte, tá, que nós temos aí prevista para a nossa aula de hoje, é a obesidade. A obesidade é algo, acaba sendo chamado de pandemia também, assim como a gente está escutando para o coronavírus hoje, só que a obesidade não é transmissível, não é transmissível de indivíduo para indivíduo. A obesidade tem ali 98, 95% dos casos um fator comportamental muito importante. Claro que algumas pessoas têm uma dificuldade maior para emagrecer, para controle de peso, isso é fato, não é mentira, não é questão de ser vergonhice, tem pessoas que realmente têm problema para controle de peso corporal, tá? Mas o fator comportamental é chave para o desenvolvimento da obesidade, isso não tem como negar, tá? A obesidade, gente, é um distúrbio, é um transtorno alimentar, é um transtorno alimentar e tem toda uma influência do ambiente, ou seja, do que a pessoa come, o que a pessoa está exposta, né? Tem relação com a taxa metabólica de repouso reduzida, essas pessoas aqui acabam tendo sim mais dificuldade para perda de peso e tem facilidade para ganhar peso, tá? E o nível um dos motivos pode ser nível reduzido de produção de calor
por atividade física espontânea ou sem exercício, sedentarismo também é um fator de risco para a obesidade, níveis reduzidos de tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom, gente, é um tipo de célula adiposa que possui uma proteína lá no seu interior que garante para esse tipo de célula uma atividade metabólica, ou seja, é a gordura que é metabolicamente ativa, ou seja, que auxilia no emagrecimento. Pessoas com obesidade normalmente têm níveis reduzidos de tecido adiposo marrom, tá? E também tem fatores genéticos que estão relacionados com os níveis de uma proteína sanguínea chamada leptina. A leptina é chamada de proteína da saciedade, ou seja, um hormônio da saciedade. O que faz a leptina? A leptina, antes de falar da leptina, deixa eu só mostrar para vocês mais um dado. Essa tabela, gente, esse quadro, na verdade, mostra a classificação do índice de massa corporal, tá? Repito, isso aqui não vale para atletas, vale para a população em geral, que faz a relação da estatura com o peso corporal. Isso aqui está em libras e em pés, porque essa tabela é utilizada principalmente para a língua inglesa, tá? Com relação ao padrão internacional de medida, tá? E então se utiliza libras ali, pés ou polegadas, tá? Pés e polegadas, aliás. Então, mas na verdade o que está se fazendo aqui? Está fazendo a avaliação de IMC. No nosso caso, a gente utilizaria o peso dividido pela estatura em metros ao quadrado, tá? O valor vai dar exatamente o mesmo, ok? E o que a gente tem aqui nessa coloração que está sendo mostrada aqui nesse quadro? Aqui em amarelo, pessoas que estão com peso corporal muito baixo, ou seja, insuficiente. Aqui já é uma característica de desnutrição. Em verde, pessoas que estão com um índice de massa corporal considerado saudável. Em verde claro, já levemente com sobrepeso, vermelho, pessoas obesas, tá? E aqui em roxo, obesidade moderada a mórbida. O que isso significa do ponto de vista de saúde? O que a gente tem aqui? Reparem que a coloração destas barras horizontais é a mesma coloração que a gente está vendo aqui. Verde, lembrando, peso saudável. Verde claro, sobrepeso. Vermelho, obeso. Roxo, obesidade mórbida. Tá? O que a gente tem aqui, então? Risco para cardiopatia. Quem tem obesidade mórbida e quem tem sobrepeso tem um risco muito aumentado em relação a... Sempre vamos comparar aqui com a coluna verde, com a barra verde. Verde é peso saudável. Tá? Então vocês podem comparar o verde com o roxo e o vermelho, principalmente. Tá? Cardiopatia, olha a diferença da barra de risco comparando com quem tem peso normal. Acidente vascular cerebral, o dobro. Artrite, mais que o dobro, o risco, mais que 2 vezes o risco. Desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, cerca de 4 a 5 vezes o risco maior de desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica no indivíduo que tem obesidade mórbida em comparação com o indivíduo que tem um peso normal. Cálculos biliares, 7 vezes. Diabetes mellitus, que a gente acabou de ver, em torno de 8 vezes um risco maior para o desenvolvimento de diabetes no indivíduo que tem obesidade mórbida em comparação com o indivíduo que tem o peso corporal normal, ou seja, o indivíduo que tem o peso corporal compatível compatível com saúde, né, com os níveis de normalidade. Ou seja, na verdade, essas barras fazem uma relação do índice de massa corporal, que é algo que vocês podem calcular muito fácil. Talvez alguém de vocês deve estar perguntando, tá, Max, mas se o índice de massa corporal é a relação onde o cálculo a gente faz pelo peso corporal em quilos dividido pela estatura em metros ao quadrado. E o cara que é fisiculturista? O cara que é fisiculturista pode pesar tranquilamente 130 quilos e ter 1,80 m de altura. E um percentual de gordura baixíssimo. Como é que a gente faz com esse cara? Bom, para esse cara a gente não pode usar IMC. Simples assim. O IMC é para a população em geral. O atleta de alto rendimento, normalmente a gente não pode usar o IMC para esse cara. Mas esse cara é a exceção. Para a população em geral, o IMC é muito eficiente. Para o cara que é atleta, para o cara que é atleta, a gente avalia percentual de gordura e mede a glicemia. Tá?
Ou no caso das outras comorbidades que eu estou listando aqui, para o cara que é atleta, a gente não faz essa relação de risco com IMC. A gente faz, realmente no caso do diabetes, faz um exame para ver glicemia, com a hipertensão arterial sistêmica a gente mede a pressão, a mesma coisa os exames relacionados a diagnóstico de cardiopatia, de risco de acidente vascular cerebral através de uma avaliação dos vasos sanguíneos, no caso aqui dos vasos carotídeos, tá? Cálculo biliar é a mesma coisa, se faz exame de sangue, ou seja, quando a gente fala em atleta, a gente tem que usar outros parâmetros. Agora, para a população em geral, que é a imensa maioria, isso aqui, a relação IMC com o risco de desenvolvimento de comorbidades é extremamente eficiente, tá? Falei para vocês a leptina, gente. Aqui diz que a leptina tem uma questão genética que favorece o indivíduo de fato ser obeso, tá? A leptina, gente, é uma proteína que é produzida pela célula adiposa. É uma proteína que é produzida pela célula adiposa e vai para a circulação sanguínea. A leptina vai agir lá sobre o nosso centro da saciedade no hipotálamo. Ou seja, é uma proteína que vai estimular receptores lá no hipotálamo, lá no nosso sistema nervoso central, que vai fazer o quê? O maior nível de leptina vai fazer com que haja uma inibição do centro da fome. Ou seja, vai inibir a fome, vai estimular o centro da saciedade dentro de um ponto pré-estabelecido. Ou seja, a leptina vai reduzir a ânsia pela comida, tá? Quando o aporte calórico mantém as reservas ideais de gordura. Então, o que acontece? Por que existe essa proteína? Essa proteína ela informa o teu sistema nervoso central, informa, na verdade, a respeito da quantidade de gordura corporal que tu tem armazenada. Então, em indivíduos normais, sem distúrbio do gene da leptina, quanto mais a pessoa engorda, mais leptina ela vai ter na circulação, ou seja, vai se estimular o centro da saciedade, tá? Para reduzir o impulso para que a pessoa coma, não é? Então, se a pessoa tem muita leptina, ela vai estar estimulando o centro da saciedade, a não ser que tu resista muito contra isso. É aquela pessoa que se torna viciada em comida, daí tem a questão comportamental. A pessoa começa a aumentar a glicemia, esse aumento de glicemia leva a aumento de tecido adiposo, o aumento de tecido adiposo aumenta muito a produção de leptina, e isso pode causar uma certa resistência do centro do hipotálamo, fazendo com que a sinalização da leptina comece a se tornar menos eficiente. Ou seja, a pessoa está obesa, tem muita leptina, mas ela não consegue influenciar suficientemente o centro da saciedade. Ou seja, a pessoa está viciada em comida, né? E aí a pessoa começa a desenvolver um quadro patológico de obesidade. Tá? Então, gente, o que acontece? Em pessoas que têm uma tendência genética à obesidade, normalmente o gene responsável pela produção de leptina nas células adiposas, ele é inibido. Tá? Ou seja, existe uma deleção do gene da leptina e a quantidade de leptina ou vai ser muito baixa ou mesmo não vai acontecer. Então a pessoa tem um prejuízo para a inibição do centro da fome, na verdade. Não há um estímulo para o centro da saciedade. A pessoa começa a comer e não para de aumentar de peso. Tá? Aqui nesse gráfico, gente, a gente tem o quê? Existe sempre aquela discussão. A pergunta que se faz sempre é: exercício físico emagrece ou não emagrece? Não é? Todo mundo pergunta isso. Exercício emagrece ou não emagrece? Daí algumas pessoas vão dizer, ou melhor ainda, a pergunta é: o que é melhor para a perda de peso? O que é o ideal para a perda de peso? É exercício. O que é mais ainda? Deixa eu reformular a minha pergunta. O que é mais eficiente para a perda de peso? É dieta ou é exercício? Se eu tiver que escolher só apenas uma intervenção, eu vou fazer dieta ou vou fazer exercício físico? E a discussão é longa, tá? Existe um argumento muito forte em favor da dieta, que diz que não adianta tu consumir muito com exercício físico, aumentar o metabolismo, se tu está compensando isso com calorias, o que é verdade. Por outro lado, estes gráficos aqui, trazem um argumento muito importante em favor do exercício físico. Vamos olhar aqui em cima, tá? Aqui nessa tabela, o que eu tenho aqui em cima? Eu tenho a avaliação da massa corporal,
tá? E eu tenho aqui embaixo a restrição calórica, ou seja, aqui é o valor de peso corporal do indivíduo, aqui em vermelho, antes da dieta, tá? E aqui eu tenho os dias de restrição calórica quando o indivíduo inicia uma dieta, tá? O que é o esperado? O esperado é essa linha pontilhada aqui em branco, ou seja, conforme os dias de restrição calórica vão passando, há uma redução proporcional do peso corporal. Ou seja, o que se espera? Deixa eu pegar aqui a minha caneta. O que se espera? Que em 30 dias de dieta, eu vou ter uma redução de peso corporal, tá? Aqui mais ou menos dessa ordem, ou seja, o indivíduo começou a dieta com mais ou menos 155 quilos e após 30 dias ele vai estar abaixo de 140. Isso seria o esperado, não é? Porém, o que a gente vê é que depois de 30 dias de dieta, o comportamento é mais ou menos esse aqui. Ou seja, o peso que esse cara perde, ao invés de chegar a 135 quilos, ele está lá com algo em torno de 143, 144. Por quê? Porque a curva de perda de peso, ela não é retilínea. Reparem que a gente encontra. A gente vai tem perda de peso nos primeiros dias, se acentua lá pelo 20º dia, depois começa a atingir um certo platô. Ou seja, reparem que do 20º dia de dieta até o 32º, praticamente não há perda de peso. E aqui, a partir do 28º para o 32º, não há perda de peso. Certo? Ou seja, a curva não segue a tendência que se esperaria com a dieta. Ao mesmo tempo, isso tem uma explicação relacionada a metabolismo basal. Aqui, neste gráfico de baixo, se tem um valor de consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio é um marcador mais eficiente de metabolismo basal. O que acontece? O metabolismo basal do indivíduo antes da dieta está mais ou menos aqui. Tá? Em torno de aqui mais ou menos 24, 25 litros por hora de oxigênio, de consumo de oxigênio. Tá? O que acontece após 30 dias de dieta? Reparem que o consumo de oxigênio cai aqui em torno de mais ou menos 15, 17%. Ou seja, esta diferença aqui mostra e explica por que há uma estabilização da perda de peso corporal. Ou seja, o indivíduo perde, chega um momento que o metabolismo do indivíduo vai se adaptando à reduzida ingesta calórica e o metabolismo basal do indivíduo começa a diminuir. Ou seja, se o metabolismo basal está menor, a tendência, ou melhor, o ambiente fisiológico começa a não favorecer mais a perda de peso. Ou seja, é aquele momento onde o cara que faz só dieta chega àquele ponto que diz: não consigo mais perder peso, não importa o que eu faça. Aí, então, eu pergunto para vocês, o que é mais eficiente? Por este gráfico que eu estou mostrando aqui, você deve estar pensando, tá vendo? Exercício. Por que o exercício? Porque o exercício causa aumentos no consumo de oxigênio, mantém o consumo de oxigênio mais elevado e o cara vai continuar perdendo peso. Porém, se eu aumentar o consumo de oxigênio, mas eu não fizer essa restrição calórica, eu vou acabar mantendo o peso corporal. Por quê? Porque a maior demanda energética, que é devido ao exercício físico, vai ser compensada pelo maior aporte calórico. Também não perde peso. Não é? O que é o ideal, então, gente? O que a gente faz? A gente não tenta escolher qual é a melhor estratégia, a gente usa as duas, não é? Aqui nesse gráfico, o que a gente mostra? Massa corporal em amarelo, massa gorda e massa corporal magra, ou massa corporal livre de gordura, tá? O que a gente tem? Quem faz um indivíduo controle não altera praticamente nada. O indivíduo que faz apenas dieta, o que vai acontecer? Alterações aqui no meu eixo Y, o que eu tenho? Alterações em peso corporal, tá? O indivíduo que faz apenas dieta vai reduzir lá em torno de 5 a 6 quilos, tá? Aliás, em torno de 5 quilos, tá? A massa gorda, essa perda, aqui é a perda de peso corporal total.
tá? Não estou discriminando massa magra ou massa gorda. Então o indivíduo vai perder peso. Desse peso todo que o indivíduo perde fazendo sua dieta, boa parte é massa gorda, não é? Mas também há uma perda de massa magra, certo? Daí o indivíduo que faz dieta e exercício físico, ele perde peso, perde muita massa gorda e perde e ganha, até mesmo ganha a massa magra, certo? Ou seja, dieta e exercício faz com que o cara consiga perder peso, que é o que ele quer, perde muita gordura e ganha um pouquinho de massa magra. Agora, no cara que apenas faz exercício físico, o que acontece? Ele não perde peso, perde massa gorda e aumenta muito a massa magra. Se a gente está tratando uma pessoa que precisa perder peso, uma pessoa que é obesa, bom, a pessoa obesa não precisa aumentar só a massa magra, ela precisa baixar peso corporal, precisa reduzir muito o percentual de gordura, não só esse pouquinho aqui. Então, qual é a melhor intervenção quando a gente está falando de perda de peso e saúde de uma pessoa obesa? A gente está falando disso aqui. O ideal, o que é? Dieta e exercício físico. Tá, gente? Isso é o que a ciência nos mostra. E a gente não tem motivos para duvidar da ciência. Tá? Aqui, gente, o que se mostra? Índice de massa corporal e circunferência de cintura em relação à idade. Vejam aqui embaixo. Idade em anos. Tá? E aqui eu tenho diferentes comportamentos. Pessoas que fazem menos de 16 km por semana de exercício físico. Tá? Corrida, enfim, seja o que for. Aqui de 16 a 32, aqui de 32 a 48, aqui de 48 a 64 e aqui mais de 64 km por semana. Tá? Reparem a tendência de índice de massa corporal. Com a idade, aqui eu tenho pessoas abaixo de 30 anos e aqui eu tenho pessoas já perto dos 50. A tendência é aumentar o índice de massa corporal de todo mundo, mesmo quem faz exercício. Mas reparem que a pessoa que faz exercício em alta, tem um alto volume de exercício semanal, essa alteração ela mantém em um IMC que é característico do IMC de uma pessoa saudável. Olha a pessoa aqui que tem um baixo nível semanal de atividade física. Com 50 anos ela está com um IMC acima de 25, que já é característico de sobrepeso. Enquanto a pessoa que faz exercício físico tem um IMC compatível com saúde. Certo? Aqui, circunferência de cintura. Esse parâmetro é o IMC. Agora, com relação à circunferência de cintura, que é um marcador muito eficiente do ponto de vista de risco para doenças cardiovasculares, olha a diferença do indivíduo que tem um baixo nível de atividade física, se comparado com o indivíduo que tem um alto nível de atividade física e está chegando nos 50 anos. Olha a diferença que eu encontro entre ter um alto nível de atividade física. Reparem que não precisa ser mais de 60 km por semana. Aqui falando de exercício aeróbico, tá? A gente pode extrapolar isso para outro tipo de exercício também. Tá? Não precisa ser um nível tão alto de atividade física, mas fazer exercício físico traz esta margem de diferença para o indivíduo que tem um baixo nível de atividade física. Tá? Aqui vocês podem ver que com o envelhecimento a tendência é aumento de massa corporal, do índice de massa corporal e aumento da circunferência de cintura. Agora, exercício muda isso drasticamente. Vou fazer aqui o meu tracejado também com relação ao índice de massa corporal. Tá, gente? Então, vocês viram que a obesidade é fator de risco para doenças, para uma série de comorbidades. Tá? A gente acabou de falar de diabetes, vejam a relação íntima que existe entre o diabetes e a obesidade. E agora vocês vejam o papel do exercício físico, tanto com relação a índice de massa corporal, o mecanismo pelo qual o exercício físico ele é importante. Eu não posso pensar só em dieta, porque a dieta chega um momento que dificulta a perda de peso. Eu preciso do exercício físico associado. Tá? Vejam que existe um fator chamado leptina, que pode estar relacionado à dificuldade de perda de peso corporal. Tá? E principalmente, vejam e deem atenção para este gráfico aqui. Os riscos para a saúde relacionados ao índice de massa corporal. Pessoas que têm aqui em roxo o índice de massa corporal correspondente à obesidade mórbida,
Vejam o quanto maior é o risco dessas pessoas desenvolverem as comorbidades se a gente comparar sempre aqui com a nossa faixa verde. Reparem quem tem o peso corporal, o índice de massa corporal compatível com saúde, essa pessoa tem sempre, para todas as comorbidades, um valor muito baixo do risco de desenvolvimento de doença. Tá, gente? Então, assim, aqui a gente termina essa parte de doenças metabólicas, tá? E eu vou passar também lá, vou botar uma atividade lá para vocês fazerem até semana que vem. E vocês vejam, eu peço que vocês vejam informações muito importantes que nós tivemos aqui hoje, tá? Informações importantes que nós tivemos aqui hoje com relação o papel do exercício físico. Vejam que fantástico que é o papel do exercício físico quando eu penso em controle do diabetes, principalmente diabetes do tipo 2. Vejam a relação íntima que existe entre obesidade e diabetes. Vejam o risco de desenvolvimento de diabetes para o indivíduo aqui que tem um índice de massa corporal compatível com obesidade mórbida. Tá? Então, assim, peguem as informações da aula passada com relação ao desenvolvimento de diabetes tipo 1 e tipo 2. Vejam hoje a questão da como é que eu posso controlar o diabetes. Vejam como o exercício físico age no sentido de prevenção de desenvolvimento de diabetes, lá pela relação do GLUT4, o aumento da sensibilidade à insulina, e vejam aqui a relação que existe da obesidade com o risco de desenvolvimento de uma série de comorbidades, e também vejam a questão do treinamento físico associado à dieta, tá? Então, encerramos a matéria da parte de doenças metabólicas. A partir da aula que vem, a gente entra em doenças cardiovasculares. Tá, gente? Um abraço e nos vemos na semana que vem.